pode sentar. Irmãos, esse texto, ele fala pra gente do momento em que Deus se revela a Isaías. É a experiência muito profunda, muito poderosa que a gente viu no texto, contada, detalhada por Isaías. O texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E no início, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu não conseguia sair dessa primeira parte. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Primeiro, que aponta para a gente qual foi o tempo que isso aconteceu. No ano em que morreu o rei Uzias. Mas depois, a posição, a forma como Deus se apresenta para ele. Deus se apresenta para ele sentado num alto e sublime trono. E eu não conseguia sair disso, e eu, como sempre, eu vou para o contexto histórico para entender o que estava acontecendo quando ele viu o Senhor no alto e sublime trono. Quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, a situação da nação estava complicada. Israel estava vivendo uma crise. E essa crise que a nação estava vivendo, ela começou com uma crise espiritual. O povo estava disperso. E a gente sabe muito bem, olhando para a nossa vida, a gente não precisa olhar para fora, que quando uma crise espiritual ele é instalada, não vai demorar para outras áreas da tua vida entrar em crise também. É interessante que começa no espiritual, aquela frieza, aquele cansaço, e depois é óbvio que o inimigo só quer uma brecha, só quer essa porta, para ele começar a bagunçar todas as outras áreas. E com a nação de Israel não foi diferente. Eles começaram a ficar dispersos. Nesse momento, eles estavam politicamente sofrendo o quê? A Síria ameaçava o povo de Israel. Estava essa guerra política, o pessoal de Judá. Enfim, eles estavam em crise e o rei Uzias, que ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, esse rei já não estava no palácio. Não. Ele estava separado. Por quê? Ele estava com lepra. Quem estava conduzindo lá no palácio era Jotão, seu filho. E aí, nesse ano que esse rei morreu, eu imagino o quê? Você pode procurar, você vai ver a instabilidade desse período. E é nesse período em que o povo está vendo a nação em crise, as ameaças, o povo meio disperso, que Deus está se revelando a um homem que está vendo o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí talvez você até ainda não entendeu, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A terra está em crise. A nação está achando que está tudo perdido. Mas Deus está sentado dizendo: eu não perdi o controle. Eu não sei se você está entendendo, porque muitas vezes a gente, não vamos ser hipócritas, a gente olha para a situação e quanto mais enrolada, quanto mais conturbada a gente vê as situações acontecerem, quanto as coisas vão piorando, a gente fala: caramba! Mas eu vim, não é jargão de púlpito, irmão, guarda isso no teu coração. Eu vim te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele está se revelando intimamente a um homem comum, que ele vai levantar, sabe para quê? Para ser resposta para uma nação. E esse homem não sabe, mas Deus está se revelando a ele. Olha só. A crise. O povo de Israel disperso. E Deus não perdeu o controle. E se Deus se revelasse a Isaías, e só até aqui, irmãos, presta atenção que a palavra vai ser breve. Se Deus só se revelasse até aqui, cara, imagina você ter essa visão, ver Deus,
os serafins acima dele, ele assentado num alto e sublime trono, só isso já bastava. Não é? Deus se revelar, gente. Você olhar, vendo uma visão, o Senhor assentado, a glória, isso já é demais. Como se não bastasse, ele continua narrando a visão. Irmãos, isso é muito profundo. Isso é muito poderoso para a gente. E aí ele continua narrando e ele fala assim, os serafins estavam acima dele. Aí os serafins cantavam uns para os outros o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha que lindo. Mas sabe o que acontece com o clamor dos serafins? Aleluia. A partir do clamor deles, o texto diz que os umbrais das portas se moveram. E aí muitas vezes a gente acha que aleluia, dá glória a Deus, é hábitos que a gente tem. Ontem na célula a gente teve uma experiência com Deus de céu baixinho. A gente está queimando desde ontem, né, meninas? E eu falava, o teu clamor, a tua voz, quanto mais você grita, quanto mais você declara que Ele é santo, as cadeias vão sendo quebradas. Quando eu olho para esse texto, os umbrais das portas se moveram. É Deus mostrando para Isaías algo físico. Mas eu quero te dizer, imagina isso no mundo espiritual. Quando você declara, quando você levanta a tua mão aqui, quando você exalta santo, digno, todo-poderoso, alfa e ômega, início e fim. Quando você começa aqui dentro a declarar, há um movimento espiritual acontecendo. Os umbrais das portas foram movidos e não foi pela glória, foi pela voz dos que clamavam. Aleluia! Olha aqui, irmãos. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. Enquanto você adora, as correntes são quebradas. Enquanto você adora, quando você levanta a tua mão, as coisas são movidas a teu favor. Não deixe o inimigo calar a tua voz. Não deixe o inimigo fazer você perder o desejo de clamar, o desejo de adorar. Porque quando você clama, oh, aleluia, os umbrais das portas se moveram. E a glória encheu o lugar. Aleluia. A glória encheu o lugar. E é interessante que Isaías, quando os umbrais das portas se movem e a fumaça, a glória toma conta do ambiente, olha o que acontece. Ele disse assim: ai de mim. Irmãos, diante da glória de Deus, nós tiramos as nossas máscaras. A glória de Deus é tão grande que Ele é necessário Ele expor a vulnerabilidade dEle. A fraqueza dEle, o pecado dEle, Deus já sabia. Mas Ele ali, diante da glória de Deus, Ele expõe o quê? Ele olha para Ele e fala, ai de mim. Ele não fala, ai do fulano, ai do ciclano, ai do Beltrano. Porque a glória vai expor você para você diante de Deus. E a gente tem mania de achar que esse expor é para matar. Esse expor da glória de quem a gente verdadeiramente é, sem máscaras, é para você entender o que vem a seguir, é para purificar. Aleluia. Ele vê quem verdadeiramente ele é. Diante da glória não tem máscara. Porque o Senhor quer mostrar para a gente quais são as nossas vulnerabilidades.
O Senhor quer mostrar para a gente aonde a gente tem que consertar. E no início eu falei assim com o pastor: pastor, o senhor também acredita que o capítulo 6, essa experiência de Isaías aconteceu quando ele já era profeta? Sim, filha. A gente tem que, né? Sim, filha, mas não é pela ordem cronológica. Eu já tinha esse conhecimento. Não é pela ordem cronológica, é pelo contexto. Ele já havia profetizado. E Deus se revela a ele de uma maneira tão grande que ele não tem como esconder a vulnerabilidade dele. Ele fala: ai de mim! Ele já havia falado: ai do fulano, ai do beltrano, ai do ciclano. Pega os capítulos anteriores. A glória vai revelar para você quem você é, que é para você ser resposta para alguém, para tua casa, para uma nação, para essa cidade. É para dar sentido e destino profético para tua vida. Porque se você não passar por essa experiência da glória, tu continua do mesmo jeito. Isaías já estava falando. Ele já profetizava. Ai de mim! Tem versões que dizem assim: estou perdido. Por quê? Deus já sabia. Irmãos, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é isso? Não posso viver nesse ambiente de glória. Isso é demais para mim, olha quem eu sou. E talvez você, durante o mês passado, que a gente falou de missões, durante esse mês que a gente está falando de chamado, nas pregações aqui, na quarta, o pastor falou do chamado dele, né? Eu até assisti, que eu não estava. Foi domingo, né? Quarta é hoje. E aí, você daí, assistindo, talvez passou pela tua cabeça: isso não é para mim. Olha meu estado. Eu estou cheio de carrapicho. Eu tenho muita coisa para me consertar. Esse negócio é para mim chamado mesmo? Que capacidade tenho eu de falar de Deus para alguém baseado no meu estado? Talvez você olhe para você assim. Talvez não. Mas a glória de Deus vai se revelar a você intimamente. E aí você vai perceber, vai colocar diante de Deus a tua fraqueza, a tua vulnerabilidade. O que te impede? O que é questão para você? O que ainda te incomoda a respeito de exercer aquilo que Deus te chamou? Porque, irmãos, não se engane. Chamado não é talento. Isso é empresa, é organização governamental. Sabe tocar, vem aqui. Sabe falar bem, vem aqui. Chamado não. Chamado é altar erguido, aliado a dons, alguém que vai levar a mensagem do reino com o coração voltado para Ele. É por isso que Ele quer fazer com que você tenha essa experiência da glória, porque o teu dom vai ser usado de maneira adequada. Porque senão a gente pega alguém que tem só talento, igual uma empresa. Qual o teu currículo? Não, no reino de Deus não. Não são atribuições da terra que definem papéis de quem é do céu. São atribuições do céu que vão te colocar onde Deus te chamou. Aleluia! Não se engane. Nós não estamos aqui por nossos dons e talento apenas. Você precisa erguer um altar diante do Senhor. E é esse altar que valida o teu dom. Levantei um dia, tá bom? Não. Estou levantando os meus altares até hoje. Não se engane. Tem gente que fala assim: eu sei dançar, eu sei ministrar, esse é meu chamado, eu quero fazer. Ei, o chamado, ele tem a ver com pessoas,
Quando Deus chama Pedro, ele fala, vai se tornar o quê? Pescador de homens. Todo chamado na casa de Deus, ele tem a ver com vidas. Juliana, eu vou cuidar do som, tem que amar vidas, porque senão você é um mero operador de som. Você vai matar quem não faz direito. Nunca é em cima, é a favor. Sempre é a favor de, para ele, a favor do povo, para ele. Porque Deus vai entregar na tua mão corações. E a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas, com o coração delas. Não importa em que área Deus vai te colocar. Deus vai te colocar. E se você não sabe ainda o teu propósito, o céu vai se encarregar de se revelar a glória. O Senhor revelar a glória dele para você e você descobrir. Deus para Isaías, se revela a ele. Porque o propósito era muito maior do que ele havia pensado. E a gente vê isso se repetir. Chamado de Samuel, chamado de Davi. A gente vê homens e mulheres comuns, igual a mim e a você, que foram resposta para alguém. Aí você pensa assim, tá, eu sou só utilidade para Deus? Não. Eu descobri algo no chamado, irmãos. Poderoso, poderoso. A utilidade, a forma como Deus me usa, é para dar destino profético à minha vida. Que Isaías, que era esse homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, para onde ele iria? Qual era o fim dele? Deus estava dando sentido, significado para um homem que habitava no meio de um povo. Para onde iria Isaías se não fosse o chamado que Deus tinha na vida dele? Deus estava dando a ele um sentido, um propósito e usando a vida dele para ser resposta para uma nação. Você está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. É a favor. E aí, quando Deus se revela a Isaías dessa maneira tão profunda, diz o texto, aí ele fala, ai de mim. Reconhece a vulnerabilidade. Reconhece a fraqueza dele. Expõe para ele, está aqui. Só que a glória, ela não mata. A glória vivifica. Guarda isso. Ambiente de glória, não se engane. O movimento que Deus fez aqui no início do culto tem o objetivo de te vivificar, alimentar o teu espírito e dizer para a tua alma, aquieta-te, tu tem um propósito. Sabe a alma conturbada no meio do chamado? Só eu que vivi, né? Aí ele fala assim, ó, eu vou descer, eu vou te revelar a minha glória, que é para tu alimentar o teu espírito, mandar a tua alma aflita calar a boca, olhar para a crise da nação e falar que ele está sentado no alto sublime trono. Onde ele está? Assentado, mas está em crise. Não está como tu quer, mas aonde ele está? Eu vou perguntar. Não está como tu queria, mas onde Deus está? Assentado. E isso para você é a certeza de que ele não perde o controle. Deus se revela para esse homem. Aí ele fala, ai de mim, já vou encerrar. Ai de mim. Aí um dos serafins voou. Eu acho que quando o serafim voou, tinha barulho. Então, toda vez que eu estou estudando, eu faço o barulho da asa do serafim. E eu choro. Imagina o serafim. Ele ali parado e o serafim voando e ele sem entender. Reconheceu a fragilidade dele, quem ele é, fraco, pecador.
habitava no meio do homem, lábios impuros, puros lábios. Aí o serafim voa. Vai lá no altar. Olha o altar profético, hein? Fica ligado aí. Vai lá no altar. Pega uma brasa viva. Vai na direção de Isaías. Quando o serafim... Olha, vem aqui comigo. Preste atenção, hein? Quando o serafim está batendo essa asa, pega essa brasa viva. Ah, Jesus. Vai em direção a ele. Toca no pé. Não, quem sabe? Toca no pé? Responde aí. Toca no braço? Toca onde? Exatamente onde ele precisava. Ei, você serve a um Deus intimamente comprometido com as tuas dores, com os teus problemas, com as tuas fraquezas. Ele não vai tocar aonde não tem que tocar. Ele vai tocar aonde é. No lábio, Isaías. Toca, 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 toca. Brasa viva, meu irmão. Direto na fragilidade daquele homem. No lábio. Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Quer dizer, minhas palavras eu acho que não está prestando muito não. E o povo que eu convivo também está assim. Só para você entender, você que não conhece, o serafim pega a brasa, vai lá no altar, voando na direção dele, toque exatamente no lábio dele. Onde é a tua fragilidade? O que te impedia, antes de você entrar aqui, de fazer aquilo pelo qual o Senhor te chamou? O que tu falava? Mas tem isso. Dá para apresentar a Deus aí? Fecha teus olhos. Eu já vou encerrar, irmãos. Fecha teus olhos e apresenta a Deus aí. Jesus, é isso aqui. Apresenta, porque a gente está num ambiente de glória desde o início. Ele veio confirmando essa palavra. Ele veio vivificando. Ele veio restaurando. Ele veio confirmando. Aonde é o anjo, o serafim, com brasa viva do altar vai tocar? Exatamente aí. Tu tem fé para crer? Só quem tem fé. Tu tem fé para crer que ele vai tocar exatamente no lugar da dor, no lugar da vulnerabilidade, aonde está sangrando, aonde está doendo? Começa aí a apresentar. Começa aí, é só para quem tem fé. É só para quem crê. Pode abrir teus olhos se você já apresentou. Toca nos lábios e diz: a tua iniquidade foi tirada. Ele pediu perdão? Tá aqui, pediu perdão. A exclamação do ai dele é tão profunda que Deus já havia entendido que ele não queria mais aquilo. Não é, vem cá comigo, não é apresento, mas quero ficar. Estou confortável com essa iniquidade. Estou confortável com esse pecado. Ele, diante da glória, não quer mais aquilo, mas reconhece que até aquele momento aquilo ainda está na vida dele. O ai dele é o perdão expresso. Aí ele diz assim: a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Aí vem o 8 que eu pedi para você repetir. Depois disso, depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Depois disso, depois da glória revelada, tinha outra resposta?
Ele fala, eis-me aqui. Ele estava chorando na minha cabeça, tá? Eu tenho esses negócios que eu crio. Aí, eis-me aqui, envia-me a mim. Chamado. Confirmado. Ele está dizendo, nada mais me impede. Deixei. A brasa viva tocou. Se coloque de pé. Oh, aleluia. 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 Deixa eu falar uma coisa para você. Isaías, homem comum, assim, homem comum, foi chamado, Deus se apresenta a ele nessa experiência ímpar, singular, uma coisa extraordinária, a forma como Deus se revela a Isaías, e ainda mais nesse momento. E depois disso, Isaías foi confirmado tudo que Deus havia por fazer na vida de Isaías. Ele foi o profeta que mais falou da chegada de Jesus. Ele faz parte, olha aqui quem foi, guarda aqui que isso tem a ver com o destino profético que Deus tem para a tua vida. Ele falou de Jesus, ele apontou para Jesus. Isaías faz parte, um homem que tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, faz parte do grupo dos profetas maiores. Maior relevância? Não. Produziu mais conteúdo. A obra, gigantesca. Tinha muito para colocar. Criou muita coisa, botou muita coisa para fora. O depois da experiência com Deus, é uma vida completamente transformada, marcada por um antes e um depois daquilo que Deus fez na tua vida. Hoje, eu me organizando, para estar aqui, 3 crianças, irmãos? Não é mole, não. É uma correria. Aí, uma pessoa virou para mim e falou assim, por que você não fala que não dá? Por que você não fala? Tu foi correndo, negócio de célula ontem, foi correndo, chegou 11 horas da noite, que a gente termina, não quer ir embora. Por que tu tava lá na célula, na célula, aí hoje correria, estudando a palavra? Por que tu não fala que não dá? Tu faz tanta coisa. Eu sorri. É o chamado. Nada compensa. O que ele fez, o antes e o depois de entender quem ele era na minha vida, não tem explicação. O Senhor quer arrancar o vazio da tua vida que tu preencheu com muitas coisas. E que tu coloca pessoas, coloca a tua família, coloca filho, coloca as coisas que você vive no lugar aonde deveria ser o primeiro lugar, aquilo que Ele tem contigo. Porque é de uma maneira muito singular o significado que Deus quer dar para a tua vida. Há um antes e o depois do chamado, de entender e aceitar o chamado. Você está entendendo isso? Eu quero orar por você.